Olá, pessoal. Espero que todos estejam na graça do Senhor Jesus. Vamos para mais um tema: o que é eleição? O livro que nós estamos usando é Bases da Fé Cristã e vamos dar continuação aqui nos estudos. Vamos lá? Tem havido muita controvérsia dentro e fora da igreja sobre a doutrina de eleição, às vezes também chamada predestinação. Podemos definir eleição da seguinte forma: a eleição é um ato de Deus antes da criação, na qual ele escolhe algumas pessoas para serem salvas, não por causa de qualquer mérito delas, mas apenas por causa do seu soberano bom deleite. Muitos pensam que essa doutrina, definida dessa maneira, é preocupante e injusta. Antes de chegar a conclusões, no entanto, é importante ver de onde procede essa definição, portanto, essa doutrina. Existem passagens na Bíblia que falam sobre, principalmente no Novo Testamento, que falam e afirmam com bastante clareza, sobre esse tema. Um dos exemplos é quando Paulo e Barnabé começam a pregar aos gentios, E aí Lucas escreve: ouvindo isso, os gentios alegram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Atos 13, 48. Uma das razões pelas quais Lucas diz, quase que de passagem, que muitos foram escolhidos para a vida eterna, é que ele entendeu a verdade que Paulo posteriormente expressaria em Efésios 1, capítulo 1, versículo 4 ao 6. Deus nos escolheu nele, Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça. Então, Deus nos salvou e chamou para si, não por nós mesmos, mas para Ele, para a honra e para a glória do Senhor, por causa do propósito da graça dele, Paulo diz também que Deus é único, que nos salvou, nos chamou para uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação de graça, ao qual nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. 2 Timóteo, capítulo 1 ao 9, versículo 9. E a visão de João em Apocalipse nos diz que a salvação é individual, nessa passagem referida como aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, foi determinada desde a fundação do mundo. Apocalipse 17, 8. Então aqui são uma das passagens na Bíblia que defende essa visão de eleição ou predestinação. É importante notar que os autores do Novo Testamento, eles costumavam apresentar essa doutrina de eleição para um consolo a todos aqueles que criam e creem, em Jesus. Um exemplo é Paulo diz que Deus atuou e sempre atuará para o bem daqueles que ele chamou. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados e de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Mas como Paulo poderia saber disso? Ele dá o motivo para os próximos 2 versículos que diz: ele viu que Deus conheceu e predestinou seu povo para serem conforme a imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. Então, quando o apóstolo olha para o passado recente, vê que o que Deus predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. E quando a quem ele chamou, também justificou. E quando ele contempla o futuro, vê os que Deus justificou também glorificou. No sentido que Deus já determinou que ele, algum dia, dará corpos perfeitos e glorificados àqueles que creem em Cristo. Da eternidade em eternidade, Deus tem atuado e atuará com o bem de seu povo em mente. A eleição, portanto, é a causa
dê conforto e segurança que Deus opera para o nosso bem hoje. Isso tudo acontecerá não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça, a qual nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. 2 Timóteo 1:9. Sabendo disso, aí a gente se pergunta, será que eu deveria trabalhar então na evangelização? Não devemos mais fazer? A evangelização tem sim a sua importância, né? Quando Deus ele fala que escolhe as pessoas para serem salvas, ele realiza isso mediante meios humanos. Como diz Paulo, ele trabalhou duro para pregar o evangelho. E ele escreveu: por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Nós, seres humanos aqui, não temos a mesma visão que Deus, na sua eternidade, na sua glória, tem. Ou seja, nós não sabemos quem são as pessoas eleitas, mas Ele sabe. Por isso que Ele levanta homens e mulheres como nós aqui, que estamos aprendendo na palavra dEle, para levar o Evangelho e essas pessoas se despertarem, conhecerem que elas são eleitas e são escolhidas, né? E Deus selar na vida delas a salvação. Por isso que através, como Paulo escreveu aqui que ele trabalhou duro, nós temos que trabalhar duro sim na evangelização e falar da palavra de Deus. Deus tem sim nos escolhido desde o ventre da nossa mãe, mas é importante levar o evangelho para todos ter o conhecimento e despertar isso dentro deles. Um ponto que é muito importante é que afirmar que a doutrina de eleição falar que a doutrina de eleição não significa nada, isso é um erro também, né? Porque as nossas escolhas, elas são muito importantes. As nossas ações têm consequência. Nem tal doutrina exige que afirmemos um universo impessoal, inflexível, controlado por uma força impessoal inflexível. O Novo Testamento apresenta toda a obra de salvação como algo suscitado por um Deus pessoal, profundamente apaixonado por criaturas pessoais. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Efésios 1:5. O ato eletivo de Deus está permeado de amor pessoal por aqueles a quem ele escolheu. Além disso, a Escritura nos vê continuamente como criaturas pessoais que fazem escolhas voluntárias para aceitar ou rejeitar o Evangelho. Por exemplo, isso é notado claramente no convite no final do Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem: vem, e todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba da graça, da água, da vida. Apocalipse 22:17. Em Romanos 2, versículos 6 ao 8, diz assim, também quero ler para vocês. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Por outro lado, reservará a ira e a indignação para todos os que conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Cada ação tem algo reservado, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com todas as nossas decisões. Isso também não quer dizer que Deus ele não pode, por através das nossas escolhas, mudar também o nosso pensamento e nos alinhar ao céu. Ele faz isso constantemente por através do Espírito Santo. A gente vê a nossa mudança de comportamento, a nossa mudança de conduta a partir do momento em que o Espírito Santo convence a nós de que nós somos de Deus e que nós precisamos pertencer a Ele. E Ele faz com que os planos dele, a partir desse momento, esteja alinhado ao que Ele tem no propósito dele sobre as nossas vidas. Então é importante sempre a gente nos autoavaliar para saber se a nossa conduta de vida está realmente alinhada ao que Deus tem planejado para nós, se está alinhado ao céu. E
Se a eleição fosse em última instância baseada em nossa decisão, ela diminuiria a capacidade do amor de Deus, rebaixaria sua graça, né? Pois haveria algum mérito da nossa parte e reduziria a glória de Deus, né? Devido à parte da salvação em que Ele morreu, né? E veio e nos trouxe a vida eterna. Então isso faria com que toda essa parte não fizesse sentido nesse momento. Então nós estamos ligados e temos hoje essa oportunidade porque Cristo veio. Estamos ligados ao Senhor Jesus Cristo. Não é nada por mérito nosso. Nós não merecemos nada. É tudo por Ele, para Ele e dele provém todas as coisas. Tendo visto essas duas linhas, né, que um é ser predestinado por eleição e outro sobre ser livre ou livre-arbítrio, nós temos que entender que essas duas formas, elas respondem de forma positiva o convite de Deus a Cristo, né? Podemos honestamente dizer que escolhemos responder a Ele, ao mesmo tempo dizer que isso foi porque Ele nos ligou a Ele, né? Foi ordenado por Deus tudo isso. Lembrando que tem coisas que são às vezes tem coisas na Bíblia que a gente não vai ter exatamente todo o entendimento, toda a clareza, tem coisas que são misteriosas, mas a gente tem que entender e trazer à luz do conhecimento que nós estamos aqui tudo por vontade dele, né? Todas as coisas acontecem de acordo com o que ele determina em nossas vidas. Porém, entre aspas, né? Podemos fazer escolhas. Queremos seguir aquilo que Deus tem destinado em nossas vidas, predestinado em nossas vidas, ou queremos dar cabeçada e fazer coisas que podem atrapalhar esse processo em nossas vidas, nos levando para caminhos obscuros. Existem escolhas aí também a ser feitas. Se a gente alinhar nossas escolhas às escolhas dele, com certeza ele fará coisas muito grandes e maiores em nossas vidas. No entanto, mesmo que façamos escolhas ruins, ele tem todo o poder em transformar a nossa mente, mudar o nosso comportamento, fazer com que aquele que estava lá no pior lugar no mundo, na lixeira, né, seja transformado e glorifique o nome dele, dê bom testemunho e evangelize pessoas. Então, assim, é um mundo em que nós não compreendemos com muita clareza, porém, entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. E tem os seus escolhidos, tem os seus chamados, e graças a Deus que nós ouvimos a voz dele, né? Que ele é o bom pastor, ele chama as suas ovelhas, e assim nós reconhecemos quem ele é e atendemos a sua voz. É isso. Fiquem com essa reflexão aí. Com o tempo, quem sabe a gente consegue um dia, quando estivermos com ele, entender tudo isso. Apesar que quando estivermos com ele, a gente não vai querer nem saber dessas partes, né, de mistério. A gente vai estar vivendo o melhor na glória dele, né? E vai ter coisas que vai continuar misteriosa mesmo, tá bom? Um grande abraço aí para todos vocês. Espero ter sido clara e objetiva e trazendo duas linhas aí para vocês poderem pensar e refletir. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para vocês. Fiquem com Deus.